Bom dia, paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Muito feliz mais uma vez na presença do Senhor Jesus, mais um dia. Ontem foi o culto de Santa Ceia, glória a Deus, aleluia. E foi uma bênção. A palavra que foi ministrada foi em João 19, a partir do versículo 17, aonde fala a trajetória que Jesus Cristo levou até o Gólgota, até o Monte da Caveira, onde ele foi crucificado. Fala da questão dele estar no meio dos dois ladrões, né? E parando para meditar sobre essa palavra, eu torno a bater naquela tecla que eu sempre bato, né? Sobre renúncia, sobre a gente renunciar ao nosso livre-arbítrio, né? Porque o livre-arbítrio, na verdade, foi o que fez, aleluia, Adão se voltar contra Deus, né? Adão desobedecer a Deus. Tem aprendido que o livre-arbítrio ele é uma grande bênção para o ser humano, né? E também é uma grande maldição também, porque se a gente não soubermos usar o nosso livre-arbítrio, a gente vamos desobedecer a Deus. Então, a gente que somos cristãos em Cristo, né? Que a gente que serve a Deus por Cristo Jesus, que nós entregamos nossas vidas para Jesus Cristo, a Deus, né, por Jesus Cristo, assim como está escrito em Romanos 5,10, que temos que nos reconciliarmos com o Pai através da morte do Filho. A gente temos que pararmos de fazermos as nossas vontades. Uma das primeiras renúncias que a gente temos que fazer é esse tal de livre-arbítrio. Porque quando a gente aceita a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, entregamos nossa vida a Deus, nós não somos mais donos de nós mesmos. Nós começamos a ter um Senhor, né? Vamos ser servo. Assim como Jesus, ele veio à terra como servo, né? O pastor pregou sobre isso. A gente também somos servos, né? Jesus, ele se desfez da sua glória, aleluia, da sua majestade de Filho de Deus, para mostrarmos que para que a gente possamos, aleluia, estar em total comunhão com Deus, a gente temos que ser servo de Deus. A gente temos que seguir o exemplo de Cristo, na verdade, né? Nós estamos vendo aí grandes templos sendo levantados, né? Multidões, aleluia, dizendo que serve a Deus, mas com um evangelho, aleluia, que não tem renúncia. Um evangelho que você pode fazer o que você quiser. O importante é você pagar o pedágio, né? Eu sempre falo, eu não sou contra o dízimo. O dízimo é bíblico, a gente temos que pagar o dízimo. A gente temos que ajudar os nossos irmãos missionários. A gente temos que ajudar o nosso ministério ao qual fazemos parte. Mas, infelizmente, tem líderes religiosos que só prega em cima dessa questão. Não prega mais que nós temos que nos convertermos verdadeiramente. Nós temos que aprender, aleluia, a falar como um verdadeiro servo de Deus fala, né? Parar com esses palavrões, parar com esse xingamento que a gente é acostumado no nosso cotidiano, qualquer coisinha a gente coloca uma peste, aqui no Nordeste é muito normal esse nome, peste, bobônica, né? A febre do camundongo, né? A gente aqui no Nordeste a gente fala muito essas coisas. E a gente temos que ver que isso daí é tudo maldição, é tudo doença que a gente, aleluia, invoca. Geralmente, de vez em quando eu questiono pessoas próximas de mim,
sobre qualquer coisinha, coloca o nome do inimigo no meio. Eu falo, gente, vamos parar com isso, porque se a gente, sem invocar ele já nos rodeia procurando brecha para nos derrubar. Imagine se quando a gente começa a chamar ele, né, pelo nome, e ele vem. A gente temos que invocar, a palavra de Deus diz que a gente tem que invocar é a Deus. A gente tem que invocar enquanto se pode, aleluia, achar, né, enquanto ele está perto, né? É isso que a palavra de Deus nos ensina, né? No livro de Jeremias. Glória a Deus, aleluia. Isaías, perdão, meus amados irmãos. A palavra de Deus, ela está sendo muito, aleluia, comercializada. Ontem eu vi um camarada me marcou numa publicação. Eu acho isso aí de muita falta de respeito. O cara, ele não é pentecostal. Bom dia, meu querido Valdir Paz. Deus abençoe, meu amado. O cara não é pentecostal e prega em igreja pentecostais. Ontem, numa publicação que ele me marcou, eu não vou falar o nome do rapaz, aleluia, porque não quero entrar em atrito, porque a palavra de Deus diz que a gente não podemos andar, aleluia, com desavença, não podemos arrumar inimigo. Mas como eu excluí ele, eu vou falar. Ele falou que tem uma grande diferença entre os pentecostais e os neopentecostais. Verdade. Só que ele citou essa. Que os pentecostais pula, roda, né? Tem umas denominações que fazem essas coisas. Cada um vai pagar pelas suas atitudes. Né? Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas para expor a minha opinião. O camarada disse que não é pentecostal e conhecia as igrejas pentecostais e as neopentecostais pelos carros que existiam na frente da igreja. Imagine, aleluia, aonde esse homem está querendo chegar. Esse homem, com certeza, ele quer mudar para apóstolo, ele quer mudar para bispo, né? Quer deixar de ser pastor, tá achando que o nome pastor, aleluia, já não satisfaz mais o ego de muitos aí, né? Que daqui uns dias vai ter o vice-deus, né? E aí, o que é que ele está querendo? Agradar aquelas pessoas, aleluia, das igrejas que prega o evangelho sem cruz, que pega a bênção. E estava dizendo que a diferença deles é porque, outra da diferença, tem os carros na porta da igreja e tem outros que eles não pulam no rodopia, né? E são abençoados, porque pagam o dízimo. Tá certo, meus amados irmãos? O dízimo é sinal da aliança, né, que Deus fez com Moisés, um dos mandamentos de Moisés, que Deus fez para Moisés. Jesus cita ele também, né, que a gente temos que contribuir também. Mas também tem uma diferença também dos pentecostais, que essa eu vou falar, não vou escrever não, vou falar, que nós ainda pregamos a salvação. Nós ainda falamos que se a gente não mudar os nossos atos, nós não veremos a Deus. Aleluia, a palavra de Deus, o próprio Jesus, ele diz, sede santo porque eu sou santo. Não é apenas você dar o seu dízimo que vai garantir a sua salvação, não. Porque o próprio, aleluia, apóstolo Paulo, ele diz, aleluia, que se você não tiver amor, você não está fazendo nada aqui na terra. Se o seu amor
for mamon, for dinheiro, aleluia, pode ter certeza, meu querido, minha querida, que você está pagando o seu dízimo, ajudando a obra, né? Vamos dizer assim, ajudando a obra, mas o seu caminho, aleluia, não está sendo o caminho do céu. Porque o verdadeiro dízimo é o amor. O verdadeiro dízimo, aleluia, é o amor. Não adianta você dar fortunas nas igrejas se você não tem amor. E às vezes você até esquece de ajudar, aleluia, uma pessoa que está necessitada, que está com fome, que está doente. Mas para que o seu dízimo não vá completo, você deixa de ajudar aquela pessoa. Não estou pregando contra dízimo, não. Eu tenho certeza, sou convicto que a palavra de Deus, aleluia, tem que ser cumprida. De Gênesis a Apocalipse, o que Deus determinou, aleluia, eu não prego, aleluia, como muitos aí pregam, dizendo que a nova aliança, ela é maior do que a aliança que Deus fez com Moisés. Não prego. Porque se aqui a palavra de Deus diz que passarão o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Então, eu não prego como os muitos aí que tiram algumas coisas da Bíblia, do Velho Testamento. Ah, não, isso não existe mais, isso foi para Israel. Nós vivemos agora na graça. Não. Eu prego que a palavra de Deus é de Gênesis e Apocalipse. Está escrito aqui que temos que dar dízimo, temos que dar dízimo. Se está escrito aqui, aleluia, que temos que, aleluia, obedecer, guardar dias, aleluia. Não sou os adventistas, tenho um irmão que amo de coração, meu irmão Manuel Miranda, adventista, aleluia, um homem de Deus, que leva os ensinamentos adventistas lá para os amados irmãos. Não quero entrar em contradições com igreja nenhuma, porque esse homem é um verdadeiro homem de Deus. Tem pregado nos cabarés aqui, onde poucos homens têm coragem de ir da Rua 16 para pregar o evangelho. Um homem, aleluia, que tira seus dias, aleluia, de folga para levar a mensagem de Deus. Se ele guarda o sábado, amém. Deus, aleluia, descansou no sábado. Nós, como pentecostais, nós que somos, aleluia, de outras denominações, que pregamos, aleluia, o Espírito Santo, a renovação, não podemos entrar em atrito com denominações nenhuma. Jesus, ele falou que é o dono do sábado, que o sábado foi feito para o homem, não o homem por causa do sábado. A palavra de Deus nos ensina assim. Então, aleluia, ele faça a parte dele, pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus como ele vem pregando, e eu faço a minha parte. Glória a Deus, aleluia. No dia do juízo final, Deus, aleluia, Jesus, aleluia, que é Jesus que vai nos julgar, não é Deus. A gente aprende isso, que quem vai nos julgar é Jesus. Ele veio, morreu por nós. Está lá intercedendo diante do Pai pelas nossas almas, pelas nossas vidas. Mas vai chegar o momento, que está muito próximo, que Jesus virá, aleluia, como juiz. E eu lhe pergunto, meus amados irmãos, quando esse dia chegar, que pode ser agora, nesse exato momento em que eu estou fazendo essa live, se Jesus voltar hoje, como está a sua vida diante do Pai? Como é a sua vida de cristão? Qual é a sua comunhão com os domésticos da fé? Aprendemos que nossa família é aqueles que faz a vontade de Deus. O próprio Jesus, ele diz, aleluia, numa certa passagem, que eu não me recordo, mas todo mundo conhece, que a sua mãe e seus irmãos vão lhe
procurar, chega numa casa e vem um e fala: mestre, sua mãe e seus irmãos estão lhe procurando. Jesus, ele fala: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Quando a palavra fala que a gente tem que cuidar dos domésticos da fé, está falando dos cristãos, daqueles que entregaram a sua vida a Deus. Aqueles que fazem a vontade, que estão aí saindo aí para evangelizar, que estão, aleluia, fazendo caridade, porque o próprio apóstolo Paulo, aleluia, um homem que foi um dos maiores perseguidores da igreja, ele diz que sem amor não adianta nada. Então, meu amado, quero lhe deixar bem claro, esse rapaz, ele disse que é pregador, que eu falei logo no início, há mais de 20 anos, e ele vê isso, que as igrejas pentecostais não contribuem na obra. Então, meus queridos amados, eu quero fazer um apelo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos ajudar, aleluia, nossas congregações, os nossos ministérios, para que os atos do inimigo não venham afrontar, aleluia, o povo de Deus dessa forma. Não, se você não tem condições, aleluia, de dar os 10%, ajude de qualquer forma, ajude. Seja que nem a viúva que deu aquilo lá que ela tinha, mas que seja com amor. Para que esses homens aí, que estão comercializando o nome de Deus, que estão comercializando a palavra, né? Eu fui, quando ele me marcou, eu me desmarquei da publicação dele, não achei ético, porque se ele fosse um verdadeiro homem de Deus, ele não fazia essa observação, essa crítica com as outras denominações. Se ele fosse um verdadeiro homem íntegro, que honra, aleluia, como ele diz, que há mais de 20 anos, ele leva o evangelho, ele não aceitava convite de congregações pentecostais. Porque se ele não respeita uma congregação pentecostal, por que ele vai lá receber? Com certeza que a maioria desses pregadores aí vão atrás da bênção, da contribuição missionária, que muitas igrejas, aleluia, dá para eles. E ele não esquece, ele não lembra que são aqueles fiéis que ele atacou, dizendo que não dá dízimo, que está pagando lá a gasolina dele, uma ajuda financeira, ele se locomover da onde ele mora, né? Eu sou aqui de Arapiraca, mas eu conheço muito bem a região que o rapaz ele mora, né? Que eu vi umas postagens antes de eu excluí-lo e bloqueá-lo, que ele é ali da região ali de região leste ali de São Paulo. Guanase, Suzano, que eu vi umas publicações lá, Mogi, que ele pregando nessas igrejas aí, Assembleias de Deus, igrejas pentecostais. Então, meus amados irmãos, se você tem algo contra as outras denominações, guarde para você. Ajoelhe-se se você acha que eles estão fazendo algo errado. Ajoelhe-se e ore para que Deus abra o entendimento, se for a questão, abra o entendimento deles, para que eles venham a ver a Bíblia como você acha que está certo, se você tem convicção que é a sua igreja que vai subir. Né? Porque o grande problema do povo cristão é esse. É que a minha igreja vai subir e a sua vai ficar. Se eu não pertencer a uma denominação, eu não sou crente. Esse é o grande problema do povo hoje, onde a gente deveria estarmos juntos. As igrejas cristãs, as igrejas evangélicas, aquelas que são firmadas, aleluia, no evangelho.
que prega a palavra de Deus. A gente deveríamos estarmos unidos em oração. Esquecemos as placas e pregarmos a salvação. Porque nós sabemos, aleluia, que Jesus está próximo, os sinais aí estão próximos. Eu sei que eu vou ser extenso nessa live. Não perdoe, não sei se alguém vai acompanhar, mas eu vou expor o que eu quero, o que Deus tem colocado no meu coração. Amados irmãos, nós vemos aí que muitos pregadores, eu até publiquei ontem, fiz uma postagem ontem, que homens que deveriam, aleluia, dar o seu testemunho, aleluia, de transformação de vida, de verdadeiros mensageiros, que, como diz o meu irmão lá, que Deus tenha misericórdia da sua vida, que Deus venha clarear a sua mente, para que ele não venha fazer afrontas às igrejas dos outros, que ele venha pregar verdadeiramente a salvação, porque é o que está faltando hoje dentro das igrejas. Agora eu vou falar de todas, na grande maioria, né? Tem igrejas ainda que ainda tem remanescentes que pregam a salvação, mas temos que pregar a vinda de Cristo. A gente vamos ver lá em Atos, capítulo 2, versículo 43, né, em diante, como era aquele povo. Ouvia os apóstolos, vivia em comunhão. Quando algum tinha alguma necessidade, aquele que podia mais, vendia algo que tinha e colocava aos pés, aleluia, do anjo da igreja, do pastor, do apóstolo. E aqueles bens era dividido entre eles. Sabe por que isso acontecia, meu querido? Porque eles tinham convicção, eles acreditavam naquela época que Jesus estava prestes a voltar. E isso há mais de 2000 anos atrás. Você não acredita que Jesus está próximo da sua vinda, não? O grande problema, aleluia, que os pastores estão enfrentando, glória a Deus, aleluia. Isaías 39, meu amado. A paz de Jesus, querido. Deus venha te abençoar grandemente, sua vida, seu ministério e sua família. Nós não prestamos atenção ainda que Jesus está às portas. Homens e mulheres de 2000 anos atrás, aleluias, estava esperando que Jesus viesse naquele momento, 2000 anos atrás. Hoje a gente não estamos nem aí. Estamos nem aí. Tem igreja, a congregação, aleluia, o ministério que eu faço parte, aleluia, ainda prega, glória a Deus, aleluia, salvação, renúncia. Mas eu já vendo aí em algumas igrejas que eu de vez em quando eu vou visitar, a distribuição de bênção, a massageação de ego que está acontecendo, aleluia, fazendo com que o povo venha se sentir confortável aqui na terra. Amados irmãos, Jesus, quando ele está ali para ser condenado, já tinha começado a ser agredido. Herodes pergunta, aleluia, se ele é o rei. Ele diz, o meu reino não é dessa terra. A partir do momento que você aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador,
Você não faz parte mais dessa terra, meu amado. A gente vemos um Jesus que diz que as raposas têm os covis, as aves têm os ninhos, aleluia. E ele não tem uma pedra para pôr a cabeça. Ele não tem onde descansar. Nós vemos, aleluia, homens igual Paulo, igual, aleluia, que sofreram, aleluia, perseguições, aleluia, por amor à palavra de Deus, por amor ao Evangelho. Nós vemos homens igual os Pedro, João, Tiago, aleluia, o primeiro mártir Estevão, aleluia, homens, aleluia, que com certeza tinha as suas obrigações fora do Evangelho e deixaram elas, né? Eu costumo dizer que tinha os pescadores, tinha Lucas, médico, né? Tinha cobrador de imposto como Levi e muitos outros aí que tinham suas profissões e deixaram para viver o Evangelho, assumiram uma nova vida. É isso que eu quero dizer, meus amados irmãos. Quando a gente aceitamos Jesus Cristo, nós temos que assumir uma nova vida. Nós temos que deixar, aleluia, tudo que nos prende aqui nessa terra, que será consumida pelo fogo. Uma terra que foi amaldiçoada desde o tempo de Adão. Aleluia, nós vemos, aleluia, Deus falando duas vezes, aleluia, sobre a maldição da terra. Uma vez quando Adão pecou, e outra vez, aleluia, quando Caim matou Abel. Glória a Deus, aleluia. Bom dia, Ronaldo. Meu irmão, e aí, tá bom aí? Parou com esse negócio de greve, né? Glória a Deus, aleluia. Então, aí, a gente temos que fazer uma nova trajetória na nossa vida. A gente temos que vivermos como verdadeiros cristãos. Pararmos de pregar esse evangelho sem cruz, que não salva ninguém. Se a gente prestarmos atenção nesses evangelhos aí da teoria da prosperidade aí, o meu pastor Givaldo Lima, ele diz que é o evangelho do pão crioulo, né? O pão crioulo é um pão que nós temos aqui no Nordeste, que ele é duas bandas. Aí diz, é uma banda para tu, uma banda para mim. É o evangelho da prosperidade. Não é aquele evangelho, aleluia, de que você vai sacrificar os seus desejos. Não, o evangelho pregado aí que está enchendo templos é o evangelho onde você vai ter um carro, você vai ter uma casa boa, você vai ter um emprego bem remunerado. Jesus vai voltar e você vai ficar com a sua casa. Jesus vai voltar, você vai ficar com o seu carro. O seu emprego, com certeza você não vai ficar, porque a perseguição vai ser grande. Eu creio que vai ser como no tempo da igreja primitiva, quando os romanos invadiam a casa dos cristãos, tomavam tudo que eles tinham e ainda matava eles. E você vai ficar sem a sua salvação. Enquanto a gente ficarmos, aleluia, preso, aleluia, às coisas dessa terra, nós não estaremos livres para as coisas do céu. Um preso não pode ter a liberdade de ir para o céu. Se você está acorrentado às coisas da terra, você pode ter certeza, a igreja vai subir e você vai ficar. O pastor pregou sobre
o meio, né, que disse não, tá aqui, João 19, 17 em diante, né, que Jesus foi crucificado no meio de dois ladrões, no centro. Jesus, ele tem que ser o centro, aleluia, da sua vida. Jesus, ele tem que ser o centro, aleluia, o caminho, o seu alvo. O céu, aleluia, o céu tem que ser o seu destino. Jesus, ele fala na sua Sagrada Escritura, aleluia, através do Evangelho de seus apóstolos, que devemos renunciar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz. Cruz. O que é cruz, meus amados? Cruz significa sofrimento. Cruz significa afronta, significa dor, sangue derramado. Se Jesus, aleluia, tomou a cruz nossa por um período e morreu por causa dela, por causa dos nossos pecados, por que hoje nós, porque dizemos que somos cristãos, não queremos sofrer? Se o Filho de Deus, o único, eu gosto de falar essa palavra, eu sinto prazer em falar, o único Filho de Deus, unigênito, que não tinha pecado nenhum, se revestiu da sua glória e desceu, aleluia, para a terra, para morrer pelos seus pecados. E hoje nós, às vezes, nos colocamos superiores a Cristo, não querendo aceitar as lutas, as provas, né? Ah, Jesus, ele pagou com o seu sangue. Eu vi uma vez um pastor, eu comecei a congregar na sua igreja, e ele falou uma vez que nós não éramos para sofrer, não era nem para ficar doente, porque Jesus já tinha pago. Primeira oportunidade que eu tive, eu saí da congregação. Porque eu não vejo assim, meus queridos. Eu vejo sim que nós temos, aleluia, que dividimos, aleluia, o sofrimento. Assim como Jesus, ele sofreu sem merecer, nós, aleluia, que antes de ingressarmos, aleluia, no Evangelho, quantas desgraças nós não fez na nossa vida. Tá certo que Deus perdoa, é bem claro, a palavra de Deus é bem clara, assim que nós, aleluia, confessamos nossos pecados e aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, Deus, ele nos perdoa. A palavra diz que tem até uma festa no céu quando uma alma se arrepende. Jesus, ele nasceu sem pecado. Nem o pecado, aleluia, da relação sexual, Jesus, ele não compartilhou com isso. Jesus, ele não nasceu de ato sexual. Então, quer dizer que nem o pecado da carne, né, o do ato sexual, Jesus não. Então, um homem que nasceu imaculado, sem mancha. E hoje nós, ex-alcoólatras, ex-drogados, homens que agrediam mulheres, mulheres que traíam homens, homens que traíam suas esposas, filho que desobedecia suas mães. Não queremos aceitar as consequências dos nossos pecados. O que eu aprendi na minha vida, meus amados irmãos, é que Deus, ele perdoa, mas as consequências você vai ter que passar por ela. E hoje ninguém quer passar por consequência. A gente via antigamente, né, a gente que
que quer aprender o que é ser um cristão, há 10 anos atrás era mais difícil. Hoje, essa palavra não é só para crente não, eu vou expandir ela. Hoje, se você quer saber o que é uma religião, é fácil. Vai no Google, sei lá, o negócio aí, eu não sei pronunciar. E faz uma pesquisa lá, uma busca lá, que você vai saber o que é uma religião. A palavra de Deus diz que servir a Cristo é uma religião. A verdadeira religião é visitar as viúvas, os órfãos, né? É ter amor. Há um tempo atrás eu falava, eu não sou religioso, mas eu lendo a palavra de Deus, eu descobri que ser evangélico também é ser religioso. Né? Porque a verdadeira religião está em visitar os órfãos, as viúvas, e ajudar o seu irmão, ter amor. Voltando ao assunto lá do rapaz, não adianta altas contribuições para denominações religiosas se você não tem amor. Eu descobri que aquele rapaz, ele não tem amor. Ele pode ter amor aos bens materiais, porque quando ele falou mal dos pentecostais e não recusa convite para pregar nas igrejas pentecostais, significa que ele tem amor. Né? Amor pelo seu nome ser expandido aí para todo canto, para que ele tenha mais oportunidade. Acredito que as suas palestras, que eu não vou nem dizer pregação, as suas palestras são de prosperidade, né? Deus abençoe, meu querido. Né? Aí, meus amados irmãos, dá uma acelerada para terminar, já ficou muito grande. Então, meus queridos, se nós quisermos ir para o céu, a primeira coisa que a gente temos que aprender é sentir a dor do irmão. Se você vê que o seu irmão, aleluia, está trilhando para um abismo, nós temos por obrigação de aconselhar, levar a palavra de salvação. Pai, aqui ó, o bola de neve, ó, a bola de neve, viu? A gente temos por obrigação levar a palavra. Se nós vemos que o nosso irmão está passando por uma necessidade, nós temos por obrigação, se puder, tiver também em nossas condições, ajudá-los. Né? A palavra de Deus diz que se o seu irmão estiver passando por uma dificuldade e você ir lá na casa dele, chegar lá e falar que Deus é bom, que ele vai prover a sua necessidade, e você não ajuda ele naquilo que ele está necessitando no momento, você não fez nada. Não fez nada. Você acabou de criar um incrédulo. Você acabou de criar um ateu. Eu já falei sobre isso e vou repetir de novo. Tem um parente meu que ele se converteu a Cristo numa pregação de prosperidade. Chegou lá um pregador, agora não é, preleitor, né? Chegou lá e distribuiu bênção. Profecia, promessa, né? Resultado, meu parente, né? Meu tio, aceitou Jesus.
Aí ele era de seita e teve que parar com aquilo ali, né? Porque tinha aceitado a Cristo. Pelo menos ele pregou que não podia, né? Participar de seita, de candomblé, dessas coisas todas. Aí ele parou. Aí o cinto começou a apertar. Aí ele se alterou, falou coisas que só a misericórdia de Deus na vida dele. Porque Deus tinha prometido tanta coisa a ele e não tinha dado nada. Falou que estava escrito na Bíblia, que ele ia comer o melhor da terra. O melhor da terra, meus amados, é a palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, você está se alimentando do melhor da terra. Falaram que a glória da segunda casa ia ser melhor do que a primeira. A segunda casa, quando a palavra de Deus fala sobre isso, está se referindo ao paraíso, às mansões celestiais. E muitos pregam que a segunda casa é aqui mesmo. Esquece que o próprio Jesus disse que ele não era que o reino dele não era desse mundo. E como eu falei, quando a gente aceita Jesus Cristo, nós não somos mais desse mundo. Então é por isso, meus amados, que eu não dou muita atenção a certas pregações. Vamos ver, vamos fazer que nem os bereanos. Vamos fazer que nem os bereanos. A palavra de Deus diz que tem uma cidade chamada Bereia, que quando os apóstolos, viu? Não era qualquer umzinho não que auto se denomina bispo, né? Hoje também tem apóstolo, né? Tem uns pastorzinhos aí, teco-teco, que pregava e eles, ia ver nas Sagradas Escrituras se era aquilo que ele estava falando mesmo. Vamos começar a ter vontade, desejo. Eu sempre falo nas minhas publicações, vamos ler a Bíblia, gente. A palavra de Deus, Jesus diz que é o único, as Sagradas Escrituras é onde testifica, aleluia, sobre ele. Deus, aleluia, ele fala, aleluia, que o povo perece por não conhecer a sua Sagrada Escritura, por não conhecer a sua palavra. Nós, aleluia, deixamos um mundo. Eu não era religioso, não. Quando eu era do mundo mesmo. Não frequentava a igreja de espécie alguma. Eu era do mundo. Eu não vou dizer para você, quando eu era de tal denominação, de tal igreja. Não. Eu era mundano mesmo, eu era perdido. Mas Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, ele me achou. Não tinha vergonha nem medo de fazer as coisas que eu aprontava. Quando eu usava droga nas ruas, todo mundo vendo, eu não tinha vergonha. Hoje também eu creio, aleluia, que Deus não vai deixar eu ter vergonha de anunciar o evangelho, a sã doutrina, onde se você, aleluia, não amar o seu próximo, você vai para o inferno. Aonde, aleluia, se você não se comportar como crente, aleluia, você, aleluia, não vai ser considerado crente também no céu. Eu estava olhando um dia desse, meus amados irmãos. Falei assim, irmão, você está pregando agora sobre veste, sobre comportamento, sim. A gente anda aí no meio da rua aí, a gente nem sabe mais quem é crente. Os pastores tudo de bermudinha, camiseta regata, desfilando na cidade.
Tem uma irmã aí que mandou um vídeo aí de uma pastora, meu amigo. Eu fiz uma postagem um dia desse aí sobre a Jezabel, né? Sobre esses negócios de adereços. E a mulher parecia a foto lá da Isabel, lá que eu tinha colocado no Facebook, lá, na minha publicação. Cada brinco que era isso aqui, mais pintada do que o Bozo. Parecia o Patati Patatá, todo pintado. Aí eu me pergunto, se a gente encontrar uma pessoa dessa na rua, será que nós vamos saber se ela é crente? Será que vamos saber se ela é pastora? Eu tenho umas pessoas, uns amigos no meu Facebook aí, né, que mulheres que são pastoras, cada um, aleluia, faça segundo o que você, né, achar que Deus está ali permitindo, porque eu, com todo respeito, não encontrei na minha Bíblia, aleluia, base bíblica para que mulheres sejam pastoras, mas cada um, né, estou aqui só para anunciar a palavra de Deus. Se não está na Bíblia, eu não dou muita importância. Pode ter certeza disso. Já fiz muita publicação sobre isso e disso. Eu, às vezes, como eu falei, eu tenho um costume de visitar igrejas. E eu já fui visitar a igreja dirigida por mulheres. Por isso que eu não ataco. Porque eu vejo que tem muitas mulheres que faz a obra com mais amor do que muitos homens aí. Então, eu já tenho convicção comigo. Eu não congrego numa igreja aonde seja uma pastora. Visito, respeito, mas essa é a minha opinião. Cada um porque a minha Bíblia é minha bússola. Não tem na Bíblia falando que mulher ungiu ninguém, né? Só vejo profeta ungindo, mas nunca ouvi mulher na Bíblia ungindo ninguém. Não vi dizer na Bíblia que mulher tem que ser pastora, não. Então eu respeito, porque eu vejo aí que tem muitas mulheres aí que tem mais amor à obra do que muitos homens. Então, cada um faça segundo a sua vontade, né? Depois, resolva lá com o rei, né? Porque vai chegar um dia que a gente vamos dar conta das nossas obras e cada um, né? Eu, particularmente, não congrego em igreja dirigida por mulher, pastoras. Respeito. E até admiro pela coragem e o amor que muitas mostram pelo amor pela obra, ao contrário de muitos homens aí, né, que até ataca. Eu só estou expressando aí a minha opinião. Mas a questão que foi levantada quando eu comecei essa live foi sobre o rapaz, aleluia, que não é pentecostal, prega em igrejas pentecostais e faz publicações no Facebook agredindo o povo pentecostal. Eu gostaria que a gente tivesse um mínimo de bom senso. Se a gente não compartilharmos com algo, a gente também não pode estar envolvido com aquilo ali, não. Essa é a minha opinião. E outra, sobre o verdadeiro evangelho, sobre o amor, meu pastor Braz Dionísio, pastor presidente aqui de Arapiraca, da ICPI, a congregação a qual
a denominação a qual eu faço parte, ele disse uma vez, e eu não esqueço nunca: nós somos representantes de Deus aqui na terra. Então nós temos que ter cuidado com o que a gente fala. Ele disse que se a gente quer ver a mão de Deus sobre a vida de uma pessoa, a gente estenda a nossa. Se a gente quiser ouvir, aleluia, quiser, né, ver o ouvido de Deus ouvindo as súplicas do povo, aleluia, às vezes pedindo oração, a gente empreste os nossos ouvidos. A gente quer ver a boca de Deus falar com o povo, a gente deixe Deus falar através da boca. Que sejamos verdadeiramente convertidos a Cristo. Pregar o Evangelho. Mesmo que às vezes, né, eu tenho uma amiga missionária, né, do Paraná, a irmã Mary, ela tem um nome, parece que é alemão, o sobrenome dela eu não consigo pronunciar. Ontem nós conversando, eu falando da minha tristeza, que estava sobre a questão de ninguém, aleluia, dar mais valor às doutrinas pregadas pelos verdadeiros homens de Deus, verdadeiras mulheres de Deus, que ora, consagra por almas. E nós vemos aí mercenários, vampiros, sugando, aleluia, até a alma de muitos crentes e usando o nome de Deus. E ela me falou: amado Silvio, infelizmente é assim mesmo. Você já tem me falado que isso é desde o princípio. E aí eu tinha falado para ela que as coisas que acontecem é desde o princípio. Esses mercenários aí já existiam muito antes de Cristo. Mas infelizmente a mídia, é por isso que eu digo que Jesus Cristo está próximo. Porque a mídia só prega bens materiais. E o povo, aleluia, não aceita sofrimento. Esquece, aleluia, do tempo da igreja primitiva, quando os corpos dos cristãos era queimado vivo no pátio do imperador Nero e outros demais imperadores, que ia contra os verdadeiros cristãos, aleluia, encharcava ele de óleo, aleluia, e tacava fogo e iluminava o seu pátio com os corpos dos cristãos. O povo esquece quando os cristãos eram jogados com famílias, com bebês, aleluia, nas arenas, para ser devorados pelos leões. Leões que passavam de dias, semanas, sem se alimentar, para agradar o imperador e os romanos tradicionais, romanos naquela época, os idólatras, que adorava Apolo, Zeus, Atena, Júpiter, né? Estava parecendo mais ou menos com a época que a gente vive hoje. E aqueles homens e aquelas mulheres, mesmo sendo queimadas vivas, devoradas por leões, não negavam a sua fé. Tem uma história que um pastor amigo meu, lá de São Paulo, num tempo que eu nem congregava, que eu nem era crente, minha mãe fazia de tudo para mim ir para a igreja. Irmão Hermínio, Deus abençoe, meu amigo, se você ainda estiver
vivo, que Deus venha abençoar grandemente. Se já Deus já lhe colheu, tenho certeza que o irmão está na glória porque era um homem de Deus. Um verdadeiro servo do Senhor, que tinha amor à obra. Sacrificava, aleluia, do próprio recurso que ele tinha para ajudar os necessitados. Onde a minha família foi uma de várias vezes ajudada, né? Porque sou de uma família humilde não, irmão. Humilde não é você ser pobre. Eu era pobre mesmo. Humilde é você reconhecer que você não é melhor do que ninguém. Isso é humildade. Humildade é o que Jesus mostrou quando lavou os pés dos seus discípulos. Ele mesmo sendo herdeiro do trono de Deus, se fez menor do que os seus discípulos, mostrando, aleluia, que nós não podemos, aleluia, nos considerarmos melhores do que ninguém. E isso é humildade. Eu era pobre mesmo, nós era pobre, nós ia dormir sem comer. Minha mãe, o meu pai chegava de madrugada com algo para nós comer, minha mãe preparava na madrugada mesmo, e acordava nós, para nós no outro dia não se acordar morto, né? Era pobre. E esse irmão, Deus abençoe ele e a sua família. Ele tinha amor pela obra. Então, aí a gente vê, meus amados, que naquela época lá, os irmãos, sendo devorados pelo leão, queimados vivos, nunca negaram a Cristo. Sabia que quando saísse daquela luta, daquela prova, eles iam estar na glória com o Pai, né? Porque o que eu aprendi na Sagrada Escritura é que assim que nós morremos, nós já vamos para o nosso destino, né? A gente vê a passagem lá, Jesus lá no meio, entre os ladrões. Aí tem aquele lá que diz que você não é o filho de Deus. Que aí eu fiz um tempo parte aí de uma peça, aí dizia que era o ladrão ruim. Como se tivesse ladrão bom, né? Aí desça da cruz, salva tu e a nós, né? Aí tem aquele outro lá que reconheceu suas fraquezas, suas deficiências, seus pecados, e defendeu Jesus. O ladrão crucificado ao lado de Jesus defende Jesus. E ele levou menos de 10 segundos, 10, 12, 15, vamos supor no máximo, para ser salvo. 15 segundos. Quando ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando chegar no teu reino. Jesus responde: em verdade vos digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A gente vê aquela passagem também, aleluia, aquela parábola que Jesus conta do rico e do pobre, do Lázaro, que quando o rico morre, vai para o Hades, para o inferno, e Lázaro vai para o seio de Abraão. Então, a partir do momento que você morre, meu querido, você já tem o seu destino certo. Vamos esperar, aleluia, para nos reunirmos no grande dia, diante de Deus, e ficarmos lá adorando, né, com a amada igreja. Mas que quando morremos, nós temos nosso lugar certo para ir. E, infelizmente, o amor a essa terra está nos deixando, glória a Deus, preso a elas. E nós temos que desapegar, meus amados. Temos que desapegar, porque como Jesus disse, eu torno a repetir, que não fazia parte desse mundo, o seu reino não era dessa terra,
nós também não somos. A partir do momento que aceitamos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, nós deixamos, aleluia, de sermos terrenos, somos celestiais. Em breve, Jesus irá voltar, aleluia, em sua glória, com todo o seu poder, para buscar a sua amada igreja. E eu espero, meus queridos, que nós nos encontramos, aleluia, nas mansões celestiais. Aí, como eu estava falando, vamos, aleluia, meus amados, começar a ler mais a Bíblia, para que a gente não venha ser iludido por esses comerciantes de fé. Vamos sim, aleluia, mostrarmos para esses homens, aleluia, que somos um povo temente a Deus, que os pentecostais também têm amor à obra. Vamos ajudar na obra, meus amados irmãos, que existem muitos, aleluia, missionários fora do país. Existem missionários, aleluia, em regiões aqui no nosso Brasil, que só misericórdia. Lá no Piauí, aqui no sertão alagoano, lá no meio da mata amazônica, lá que eu tive o prazer de conhecer aquela região. Lugares inacessíveis, difíceis de viver, e tem homens e mulheres de Deus que estão lá por causa do seu dízimo e da sua oferta. Vamos contribuir na obra de Deus. Vamos mostrar, aleluia, que esses mercenários aí estão errados sobre o nosso respeito, que nós também temos amor à obra. Só que nós, aleluia, não nos apegamos a bens materiais. Nós temos que fazermos como em Atos 2, 43 em diante eu falei, temos que sentirmos, aleluia, a necessidade dos nossos irmãos. Nós temos, aleluia, que mostrarmos que somos verdadeiramente convertidos a Cristo. E que Deus tenha um dia, aleluia, derramando bênçãos sobre a vida de cada um que está, aleluia, nesse exato momento assistindo essa live. Sei que foi extensa, né? Abusei do tempo, mas obrigado àqueles que assistiram. E que Deus venha, aleluia, abençoar vocês. Que você venha ser fiel a Deus e à obra dele, como Deus é fiel a você. Vamos sim ajudar a nossa igreja com nossos dízimos e as nossas ofertas, porque tem muitos missionários e tem prédios, tem congregações que são alugadas. E nós temos que ajudar o nosso ministério, a nossa igreja, porque é nessa hora que mostramos para muitos aí que nós somos unidos e que existe amor no meio do povo evangélico, principalmente no meio do povo pentecostal. Tenha um bom dia, e a paz do Senhor Jesus, e obrigado pela paciência. Deus abençoe a todos, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.